Olá, bem-vindo à primeira palestra virtual do Sistema CNA. Meu nome é Bruno Luque e eu estou como Superintendente Técnico Interino da CNA. E o objetivo da palestra será comentar um pouco sobre as exportações do agronegócio brasileiro no período de janeiro a julho de 2014. Quando a gente observa os dados da balança comercial de todos os produtos brasileiros, a gente observa que o agronegócio tem contribuído bastante para equilibrar esses valores. Se fosse depender somente dos demais produtos, hoje a situação estaria com um déficit muito grande. Então, o Brasil, exportando produtos lácteos, conseguiu, nesses primeiros 7 meses do ano, apurar um valor de 58,7 bilhões de dólares, que subtraído da importação de 9,8 bilhões, ainda gera um saldo positivo de 48,8 bilhões de dólares. Isso proporciona que o agronegócio brasileiro tem uma participação de 44% no valor total das exportações brasileiras. Dentre os principais produtos que o Brasil exportou nesses primeiros 7 meses do ano, 7 são ligados ao agronegócio, tendo destaque principal para a soja, que gerou um valor nesse período de 19,2 bilhões de dólares, seguido por 2 outros produtos que não são do agronegócio, como o minério de ferro e o petróleo. No quarto produto, é um produto do complexo sucro alcooleiro, que é açúcar, que representou 4,9 bilhões. Depois o farelo de soja, que faz ainda parte do complexo soja, carne de frango, carne bovina. O grande destaque desse ano foi o café, nesse período que recuperou bastante os preços, e celulose. Então esses são os 7 principais produtos do agronegócio brasileiro, que corresponde a 31,4% das exportações nacionais. Dentro da pauta de exportação do agronegócio, o complexo soja é o que mais se destaca. Ele representa 41% das exportações. Isso, nesse valor, ele representa um valor de 24,1 bilhões de dólares em valores exportáveis, onde 80% é de soja grão, 17% é relacionado ao farelo de soja e 3% ao óleo de soja. As carnes vêm em segundo, com 9,8 bilhões de valores exportáveis, onde 46% é destinado à carne de frango, 41% carne bovina, 9% suína, 2% carne de peru. Os produtos florestais estão em terceiro, representando 5,7 bilhões de dólares, onde 74% são referentes a papel e celulose e 26% madeira e suas obras. O complexo sucro alcooleiro possui praticamente 90% destinado a açúcar, em torno de quase 11% álcool. O café, basicamente 90% do café exportado ele é em grãos e apenas 10% é relacionado ao café solúvel. Em seguida nós temos os couros, cereais, onde encontra-se principalmente o milho, os sucos representam 2%, onde praticamente 90% desse valor são sucos de laranja, suco de laranja, 2% de fumo, fibras e têxteis 1% e demais produtos correspondem a 6%. Dentro desses demais produtos estão as frutas, pescado e produtos lácteos. Os principais destinos dos produtos do agronegócio brasileiro nesses primeiros 7 do ano, principalmente a China é o maior destino, representando 28,4% dos valores exportados pelo país, que isso corresponde a 16,6 bilhões. Dentro dos principais produtos, o complexo soja domina praticamente 85% desse total, seguido dos produtos florestais, que representam apenas 6%. Os Estados Unidos vem em segundo, representando 7,2% dos valores exportados do país, onde o principal produto importado pelos Estados Unidos são do complexo dos produtos florestais, que representam 30% do valor importado pelos Estados Unidos, seguido de café e o complexo soja. Em seguida veio o Países Baixos com 6,7%, Rússia com 3,3%. A Rússia principalmente tende a aumentar o volume de importação brasileira nesse segundo semestre, com destaque principalmente para as carnes. Hoje a carne já principalmente a bovina, já é o principal produto importado pela Rússia. Ela representa 64% dos valores que são comercializados entre o Brasil e a Rússia, seguido do complexo sucro alcooleiro.
Depois nós temos a Alemanha, a Venezuela com uma participação muito grande também comprando bastante carnes, Hong Kong também comprando carne, bastante produto, focando principalmente no mercado de carne, e os demais países. Dentro do ranking dos maiores estados exportadores, nós temos São Paulo, onde destaque principalmente é do setor sucroalcooleiro e das carnes. Esses são os principais produtos desse estado. Em seguida vem Mato Grosso, onde o principal é o complexo soja, é o principal produto, seguido por Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, que representa principalmente o café, né, formando esse total aí de 58,7 bilhões de dólares no comércio dos 7 primeiros meses do ano. Entrando basicamente nos produtos, né, falando um pouco mais sobre o comportamento deles nesse primeiro semestre, nos primeiros 7 meses, e a tendência para os próximos meses, a gente observa que o complexo soja foi o principal, né, o desempenho está basicamente associado à safra recorde desse grão, que foi de 86 milhões de toneladas, que compensou a redução dos preços, né, da oleaginosa, ocasionada principalmente pelo aumento da oferta mundial. Devido ao grande crescimento da demanda pelo produto, especialmente pela China e União Europeia, a gente teve esse comportamento, apesar dos preços não serem tão bons como no ano passado, mas a grande oferta conseguiu suprir. O principal destino, como a gente já citou anteriormente, é a China, né? Os embarques para esse país subiram 15,4% comparado à safra anterior. E o farelo de soja é outro destaque, né, que está dentro do complexo soja, principalmente pela valorização que ele teve ao longo desse período. A tendência para os próximos meses, no que tange a China, ela pode ter uma redução, né, nesses meses iniciais agora, dos próximos meses, em função da capacidade de esmagamento, mas tende a estabilizar, tendendo a manter esses valores até o final do ano. O açúcar. Se compararmos as exportações brasileiras de açúcar de 2011 a 2014, vale a gente comentar que 2013 foi o ano que maior volume acumulado. O mercado mundial hoje está bastante abastecido e os compradores estão se posicionando um pouco mais ofensivamente em relação aos preços, em função dos altos estoques que eles fizeram nesse período. Então, por isso que a gente teve essa redução aí em torno de 25% dos valores comercializados, principalmente do açúcar. A expectativa no médio e longo prazo é cautelosa, né, mas é positiva em relação a preços e volumes, dependendo das condições climáticas da Índia, da Tailândia, né, e da queda esperada na produção brasileira. A seca na região Nordeste, cuja a safra se inicia no segundo semestre, não foi determinante para a queda anterior das exportações. Vale salientar que a safra do Nordeste ainda está iniciando agora a partir desse segundo semestre, diferente da do Centro-Sul, né, que é responsável por 90% dela. Carne de frango. As exportações de carne de frango tiveram um desempenho, né, satisfatório, bem maior do que o período anterior, né, representando aí 9,6%. Isso se deve basicamente, né, ao número de parceiros comerciais que o Brasil tem mudado, né, nesses últimos anos, apesar dos valores não terem ficado como do ano anterior. Né. Ano passado nós tivemos preços bem melhores comparado a esses primeiros 7 meses desse ano. No entanto, tem uma sinalização positiva para esse segundo semestre, porque é a época geralmente que as indústrias se preparam para as maiores exportações, que são no final do ano, e com a abertura do mercado russo, isso tende a ser um fator também que pode melhorar bastante a questão dos preços da carne de frango. Carne bovina. A carne bovina ela teve um aumento significativo de valores nesses primeiros 7 meses do ano, aumentou em torno de 13,3%, crescendo num ritmo bastante forte, e é impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de Hong Kong, Venezuela, Egito e Irã. O fim do embargo da carne bovina brasileira na China também pode impulsionar ainda mais essas vendas para o segundo semestre. Vale salientar que esse foi um trabalho intenso da CNA, de abertura desse mercado, né, que foi realizado junto ao governo brasileiro com várias missões. Então, possivelmente os frutos vão ser colhidos agora, nesse segundo semestre do ano, com um considerável aumento nas exportações para esse país. Isso tudo vai depender do número de fábricas, de frigoríficos que serão habilitados nesse período e do comportamento dos preços até o final do ano. A questão do café.
O café, as exportações de grão mostraram-se um bom desempenho no primeiro semestre, principalmente no período de entre-safra, que geralmente ocorre uma valorização do produto, decorrente do menor volume ofertado. O aumento expressivo na receita com as exportações se deve desse produto em julho é decorrente da forte valorização dos preços no ano de 2013 até janeiro de 2014. Desde então houve uma recuperação nos preços do café arábica, frente às adversidades climáticas, que atingiram as principais regiões produtoras do Brasil, dando suporte ao mercado. No início da colheita, vale salientar que tinha uma previsão de uma quebra de safra em torno de 20%. Porém, em julho, se observou que mais de 50% da safra colhida observou que essa quebra já era de 30%. Então, tudo isso ajudou a melhorar bastante o preço desses produtos para esses primeiros 7 meses do ano. Vale ressaltar que o ano 2013, os produtores passaram por uma forte crise, diante da baixa continuada dos preços, cenário que tem apresentado melhora no presente ano e a perspectiva é que se mantenha nos próximos meses. Celulose. O terceiro setor do ranking de exportação foi os produtos florestais, cujas exportações alcançaram 4,87 bilhões, onde as vendas principais foram de papel e celulose, que cresceram 3,9%, graças à expansão da quantidade, que compensou a queda de 5,5% no preço. As exportações de madeira e suas obras observaram o mesmo desempenho, com ampliação de 6,1% em valor e 13% em quantidade, apesar da queda de 6,1% no preço. O milho, que está entre os 10 produtos do agronegócio, não está entre os 7, mas é um produto também que se destaca na pauta de exportações dos produtos do agronegócio brasileiro. O agravante principal foi a queda nas exportações, valores consideráveis em torno de 53%, mas não tanto em questão de volume. Lógico que teve alguma interferência, mas o principal foi os preços desse produto. Tanto é que no governo brasileiro já lançou mão do PEPRO para ajudar algumas regiões onde o preço encontra-se abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo, para a utilização de instrumentos de apoio à comercialização. E tal fato ocorre devido à ampla oferta global do cereal, que basicamente ocorre a recuperação da safra americana, jogou os preços para baixo em todo o mundo. Por último, o fumo, fechando aí os principais produtos do agronegócio, ele também teve uma queda significativa em valores, caiu em torno de 33%. Em parte, o resultado pode ser atribuído ao aumento da concorrência africana no mercado mundial, mas a queda das importações está também associada à menor demanda pela matéria-prima, devido à redução do consumo mundial de cigarros, de 6,4 trilhões para 6,2 trilhões de unidades entre 2012 e 2013. A diferença corresponde aí a quase 2 vezes o consumo anual de cigarros legais no Brasil, que chega a 80 bilhões de unidades. E outro ponto que causa preocupação no setor de fumo é a questão do cigarro eletrônico, que também entra para desestimular o consumo desse produto. Então, o que a gente pôde observar, de acordo com esses dados, que o Brasil tem se consolidado cada vez mais como um grande exportador de alimentos, contribuindo aí tanto para o abastecimento do mercado interno, como para equilibrar os preços internacionais desses produtos. E é importante a gente salientar que a pauta de exportações, os valores que representam cada ano, representam uma quantidade maior na balança comercial, são baseados em crescimento de produtividade. O Brasil, os produtores têm investido cada vez mais em tecnologia e isso é importante porque cresce de maneira sustentável, preservando o meio ambiente, poupando recursos naturais e gerando cada vez mais comida barata aos brasileiros e toda a população mundial. Eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima palestra. Eu achava que ia ser